invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. E consagramos todo o nosso ser a ti. Amados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Memorial Vila Cardeal e os nossos vídeo ouvintes também, nós queremos saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradecer a esse Deus maravilhoso por mais um dia que nós temos para glorificá-lo, mais um dia que nós temos para nos consagrar a Ele, um dia especial que é o dia de hoje, é o dia do Senhor, e isso é motivo de grande alegria para a gente. Mesmo não podendo estar todos reunidos aqui, mas você em casa, reunido com a sua família, ou até mesmo se você mora sozinho, que você tenha o dia de hoje consagrado ao Senhor, que você possa se reunir, que você possa refletir na palavra dEle, e agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Queria que você, nesse momento, você, mesmo na sua casa, se fechasse os olhos, fizesse uma oração ao Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. O fato de você fechar os olhos é porque você se concentra melhor naquilo que você vai pensar e dizer diante de Deus. Deus de amor e de infinita graça, mais uma vez, Senhor, nós temos o grande privilégio de, nesse dia especial, neste dia teu, nós nos consagrarmos a Ti em oração, nós nos consagrarmos a Ti em adoração, nós podemos expressar a Ti o nosso louvor e a gratidão pelo que o Senhor é na nossa vida, pelo que o Senhor tem feito, pelas mudanças que o Senhor provocou em nosso ser e ainda vai produzir mudanças. Louvamos e exaltamos o Teu santo e excelso nome, por mais esse dia e essa oportunidade que o Senhor nos dá, de prestar esse culto ao Senhor. E mesmo àqueles que estão em casa, nós pedimos ao Senhor que todas as partes do culto, os cânticos que vão ser feitos aqui, as orações que vão ser elevadas aqui, a meditação na Tua palavra também,
seja motivo de reflexão dos nossos amados em casa. Eles possam ter esse dia como um dia especial na semana, separado para ti, e que possam elevar as suas vozes a ti em gratidão também. Em nome de Jesus nós te pedimos que esteja nos dirigindo em cada momento, em cada ato do culto, e que o culto seja tão somente do teu agrado. É o nosso pedido e o meu desejo e o nosso desejo, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, em casa, mesmo em casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levíticos, no capítulo 10. Eu acredito que estará sendo projetado. Nós vamos ler esse capítulo 10, todos os 20 versículos que ele tem, e ressaltando com a nossa voz alguns pontos que são importantes para a nossa reflexão hoje. Diz assim o primeiro versículo: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. Fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti, para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado,
e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente, devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado, e o meu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceita aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Que o Senhor aplique aos nossos corações a leitura desta palavra. Nós vamos cantar louvores. Aliás, nós vamos ter um momento agora de contrição. E mesmo você na sua casa, mais uma vez, coloque-se diante de Deus agora, sinta-se diante dele agora, confesse os seus pecados e peça a Ele para perdoar os pecados e você poder se consagrar a Ele integralmente nesse dia, para o louvor e a glória de Deus. Vamos dar alguns instantes. Amado Deus e Pai, o Senhor ouviu cada um dos teus servos, que nestes momentos apresentaram a Ti as suas vidas, colocaram diante de Ti as suas mentes, os seus corações, que se colocaram diante de Ti com temor e com tremor, confessando as suas faltas, e pedindo ao Senhor que o Senhor permita que cada um deles possa chegar aos teus átrios, que possa se colocar diante de ti e possa, mesmo na intimidade do seu lar, apresentar um culto a ti, refletindo na tua palavra, que nós vamos daqui a pouco trazer como mensagem tua para cada um de nós, para a tua igreja. Conversa com cada um dos seus servos, fala no íntimo dos seus corações e mostra a cada um deles a necessidade de se santificarem para buscar e estar na tua presença. É assim que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos ao Senhor. Nesse dia, você aí na sua casa, faça desse lugar um lugar de louvor a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
as riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. A glória, para sempre. A glória, para sempre. Amém. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu.
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, oh, alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, és o alfa, o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa, o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Obrigada, Senhor, porque em meio a tanto caos nós podemos confiar em Ti, Pai. Não seremos abalados, Deus. Tu és a nossa rocha, és o nosso refúgio, és a nossa fortaleza. Tu és o nosso abrigo no temporal. Obrigada, Senhor. E que nada possa abalar nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto que nós vamos fazer a nossa meditação hoje está lá em Levítico, capítulo 10, e será o versículo 3. Levítico 10 é parte de todo o texto que nós lemos no início, nós fizemos a leitura no início, mas apenas vamos refletir com base no versículo 3, que diz o seguinte: falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Bondoso Deus, mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Então pedimos ao Senhor que o Senhor esteja colocando em nós temor e tremor ao nos achegarmos à Tua presença, para refletir naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Nós possamos de fato nos consagrar, que essa palavra venha de fato a causar mudança na nossa vida e no nosso compromisso e relacionamento contigo. É assim que nós oramos a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, a experiência da conversão é algo fantástico. E quando Deus me converteu, e creio que é o que acontece com todo mundo, pelo menos com as pessoas com quem eu tenho tido contato, quando Deus me converteu, o coração e a mente experimentaram algo novo e bem diferente. Bem diferente. Foram sensações indescritíveis.
trazendo uma leveza muito grande à minha alma. O mais interessante nisso foi a minha expectativa pelo domingo próximo, após a minha conversão. Agora, eu iria ao culto, não por um convite de alguém, não porque estava acompanhando alguém, mas por vontade própria. E desta feita, por me sentir parte do povo de Deus, por me sentir crente, por ter vontade de estar ali diante de Deus adorando, estar ali diante de Deus agradecendo pelo que tinha ocorrido e estava ocorrendo na minha vida. A partir daquele momento, a minha participação no culto era algo muito especial, mesmo inexperiente, mesmo me chegando pela primeira vez à presença de Deus no culto, agora estava chegando de verdade, né? Era algo especial para mim. O culto que antes não tinha sentido na minha vida, agora era primordial. E passou a fazer parte da minha nova vida. Porque eu era nova, eu passei a ser nova criatura. O culto era um momento de entrar na presença de Deus e de mostrar a Ele agora a santidade nele refletida em minha vida. Que bênção! Um dos atributos de Deus é a sua santidade. Isso significa que Deus é separado de todo pecado. Deus é santo, diz a palavra de Deus. Esse capítulo 10 de Levítico que nós lemos, inicialmente todos os 20 versículos, é uma das passagens bíblicas que ensina o zelo de Deus pela sua santidade. E este versículo 3 que nós ressaltamos agora, que nós tomamos por base da nossa reflexão, resume o sentido de todo o fato narrado no capítulo. Deus mostra a sua santidade naqueles que se chegam a Ele, e é glorificado por todo o seu povo. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão. Eles eram sacerdotes ungidos, juntamente com o seu pai e seus outros 2 irmãos, Eleazar e Itamar. Essa unção aconteceu no capítulo 8, e a gente pode observar melhor dos versículos 10 a 12. E passados 7 dias dessa consagração, dessa unção que foi feita deles como sacerdote, Arão começou a exercer o serviço do tabernáculo, auxiliado por seus filhos. Eram todos sacerdotes. Então a gente leu agora no capítulo 10 que os seus 2 filhos mais velhos, Nadab e Abiú, realizaram, eles tomaram seus incensários, colocaram fogo e apresentaram o incenso e se aproximaram do Senhor para oferecer o incenso. Mas o capítulo diz que tinha alguma coisa errada. E esta oferta de incenso não foi do agrado do Senhor, e eles estavam, na verdade, levando ao Senhor fogo estranho diante dele. E foi esse fogo estranho que fez com que o Senhor suscitasse fogo sobre eles e os matasse também. Aí muita gente, muitos teólogos,
muitos comentaristas bíblicos têm sugerido o que compunha esse fogo estranho, quais os erros que foram cometidos por Nadab e Abiú durante a queima de incenso ao Senhor. Por exemplo, eles dizem que eles dois tomaram fogo de um outro lugar que não era do altar. Eles dizem que o serviço devia ser feito individualmente, ou por Nadab ou Abiú, e não pelos dois. Uns levantam que o serviço devia ser realizado exclusivamente pelo sumo sacerdote. A semelhança do que a gente vê no Novo Testamento, Zacarias, o pai de João Batista, que era sacerdote, se apresentou lá para levar o incenso ao Senhor. Semelhante. Então era para o sumo sacerdote apresentar. Também há indicação de que o erro que eles cometeram foi entrar no Santo dos Santos. E entrar no Santo dos Santos só era permitido ao sumo sacerdote, coisa que eles não eram. E mais alguma conjectura é de que eles teriam realizado a oferta em horário impróprio. E o incenso deveria ser queimado sempre pelas manhãs ou no final da tarde. E tudo indica que era ao meio-dia que eles haviam feito isso. E uma outra também sugestão é de que eles teriam tomado bebida forte antes de entrarem na tenda da congregação. Mas o fato é muito claro, é muito evidente que Nadab e Abiú realizaram o serviço a Deus de um modo errado. Realizaram de um modo que não foi ordenado pelo Senhor. E por causa disso, o Senhor não aceitou a oferta e enviou fogo que matou esses dois sacerdotes. Vocês lembram que Deus também não aceitou a oferta de Caim? Exatamente o que ocorreu aqui. Mas quando Moisés tomou conhecimento da situação, da morte de Nadab e Abiú, ele foi até Arão não para censurar Arão, mas para explicar o que tinha acontecido com os filhos dele. E aí ele disse: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Observemos que nesse versículo 3 ele inicia dizendo: isto é o que o Senhor disse. Ou seja, veio uma divina comunicação através de Moisés, a fim de explicar a Arão por que aquela tragédia ocorreu. E assim Arão tomou conhecimento da violação do tabernáculo perpetrada pelos seus dois filhos. Mas nesse versículo 3, 3 pontos eu considero relevantes. E eu gostaria de explorá-los um pouco mais aqui. O primeiro ponto é quando Deus manda dizer a Arão: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim. Santificação. Essa foi a palavra-chave no processo de ordenação de Arão e de todos os seus 4 filhos. Yahvé deve ser santificado pelos seus servos.
e os seus servos devem ser santificados em Deus. Os 2 filhos mais velhos de Arão haviam violado esse ideal, esse preceito, e não eram mais dignos de continuar no serviço divino. O Senhor mesmo tinha alertado. Quando a gente analisa em Êxodo, capítulo 19, versículo 22, e era do conhecimento tanto de Arão quanto dos seus filhos, ele diz: também os sacerdotes que se achegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Também os sacerdotes que se achegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Consagração é entrega. Consagração é entrega plena, integral de todo ser, toda mente, toda alma. Ou seja, ninguém pode se aproximar de Deus de qualquer forma. Antes precisa se consagrar. Mas não é isso que ocorre conosco na nossa conversão? Santificação não é a palavra-chave da nossa conversão? Somos convertidos, somos santificados, somos separados para o Senhor. E o nosso culto que é? É um ato de aproximação de Deus. E Deus requer de nós santificação. A santidade é requerida por Deus para todos os seus servos. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para ser santos. Lá tanto em Levítico, capítulo 20, versículo 7, quanto lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, de sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o Senhor requer de seus filhos, de seus servos, santidade. Ser santo significa refletir a imagem de Deus. Deus quer sua imagem refletida naqueles que se aproximam dele. Não menos que isso. O adorador de Deus tem que refletir a santidade de Deus. E é por isso que só pela graça, unicamente pela graça, nós podemos ser santos, ser santificados, experimentar a santificação nas nossas vidas. Deus mostra a sua santidade naqueles em que Ele derrama a sua graça e que Ele quer realmente que se aproxime dEle em culto, em adoração. Então, a primeira coisa que a gente vê que é importante, que Deus diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Mas o segundo ponto que me chama a atenção nesse versículo é que Deus, além de mostrar a sua santidade naqueles que dele se aproximam, Ele também diz: e serei glorificado diante de todo o povo. Aí a gente começa a recordar alguns ensinamentos que a gente teve aqui na escola dominical. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus. Então Deus quer ser glorificado na nossa vida. Deus quer ser glorificado no nosso dia a dia, quer ser glorificado no nosso casamento, quer ser glorificado no nosso trabalho. Deus quer ser glorificado no nosso culto também. Observemos que esse fogo do Senhor já havia descido sobre a oferta oferecida por Arão. No capítulo 9, versículo 24, Arão tinha apresentado ao Senhor uma oferta. E Deus demonstrou ali com fogo santo a sua presença, a sua aceitação da oferta de Arão. Vejam o que é que diz o versículo 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto
e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. No capítulo anterior, Arão, já como sacerdote, apresentou o holocausto diante de Deus e Deus consumiu o holocausto com o fogo que suscitou sobre ele. Significou sinal da sua presença, significou sua aceitação pela oferta. E como a gente vê no final do versículo 24, o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Agora perceba que nesse caso de Abiú e Nadab, o fogo do Senhor veio também. Mas não veio sobre a oferta, como aconteceu no caso de Arão. Veio sobre os dois sacerdotes. E o fogo que veio também serviu de sinal da presença de Deus, mas não como aceitação da oferta, e sim como reprovação. No primeiro caso, a gente viu que Deus foi glorificado. Deus foi glorificado porque diz que o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. E agora era para o Senhor também ter sido glorificado. Mas o serviço que Nadab e Abiú apresentou ao Senhor não foi fiel. Então, o Senhor resolveu ser glorificado através de juízo sobre os dois. E assim o Senhor glorificou a si próprio, a si mesmo, como o Santo de Israel. Por todas as gerações, os sacerdotes devem aprender como aproximar-se do Senhor, com santidade devida ao seu nome, com o objetivo de glorificar todos os sacerdotes. Mas a Bíblia diz que nós, cristãos, somos sacerdotes de Deus. Todo cristão é sacerdote pelo único motivo de ser cristão. A gente pode ler por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 9. No versículo 5 diz que nós fomos chamados, edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. No 9 ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes do Senhor a partir do momento da nossa conversão. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que nós somos chamados para nos oferecer ao Senhor, para nos consagrar ao Senhor em adoração espiritual, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso sacerdócio. Portanto, nós, como sacerdotes do Deus Altíssimo, devemos saber como nos aproximar de Deus, como lhe prestar culto, como fazer a nossa adoração. Então, Deus, neste versículo, diz que seria santificado através daqueles que dele se aproximassem, e também seria glorificado. Mas tem um outro ponto, um terceiro ponto, que nos chama a atenção nesse versículo. É a conclusão, a parte final do versículo diz: porém, Arão se calou. A gente pode observar que Arão estava angustiado, os seus 2 filhos mais velhos haviam morrido, haviam sido consumidos pelo fogo que o Senhor suscitou,
Então a gente imagina que Arão, como pai, estava com o coração machucado. A gente começa a imaginar o que é ter perdido de uma só vez 2 filhos. Mas Arão, naquele momento, quando Deus mandou esse recado divino através de Moisés, Arão entendeu perfeitamente que as mortes de Nadab e Abiú foram mortes justas. Nadab e Abiú conheciam as regras do sacerdócio naquela ocasião, mas as negligenciaram. Negligenciou, a gente não sabe exatamente quais, mas foi por tê-las negligenciado que eles foram mortos pelo fogo consumidor do Senhor. Agora, o que chama mais atenção é que Arão e seus filhos mais novos não podiam se envolver com o funeral de Nadab e Abiú. Mesmo sendo filho de Arão, mesmo sendo irmãos de Eleazar, eles não podiam se envolver porque eles estavam consagrados a Deus e tinham um compromisso de sacerdócio com o Senhor. É interessante notar, e nós já tivemos a oportunidade de observar, que em um funeral israelita, as coisas ocorrem diferente daquelas que nós estamos acostumados. Em Israel, o lamento pela morte de um familiar ou um amigo era marcado por choro, por grito, o rasgar de vestes, cabelos sem pentear. Nós já vimos isso numa cerimônia fúnebre, estivemos presentes. Nada que indicasse alegria era feito durante o tempo de luto. Mas a gente lembra mais uma vez que Arão e seus filhos mais novos, Eleazar e Itamar, não podiam lamentar a morte de Nadab e Abiú. Eles tinham de deixar isso para os seus parentes, para tios, para primos, para outros parentes próximos. Mas eles, como sacerdotes, estavam impedidos de fazer estas coisas, porque eles haviam se consagrado ao Senhor. Era como se, ao fazerem isso, eles estavam uma espécie de protesto, de tristeza profunda, mas eles deveriam reconhecer que Nadab e Abiú haviam cometido erro. Eles tinham que sofrer calados a morte de seus familiares e tinham de aceitar a disciplina do Senhor. Tinham que aprender que Deus exige santidade daqueles que dele se aproximam. E que não havia, no caso dos 2 sacerdotes. Arão emudeceu. Arão reconheceu que Deus foi justo. Deus era o Senhor da vida de Arão. Arão reconheceu que o Senhor tem direito a tudo e a todos, porque o Senhor é Deus. Aí vem uma pergunta para cada um de nós. Será que nós reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida? Será que nós reconhecemos o senhorio de Deus em todas as circunstâncias? Às vezes, quando alguma coisa que não é conforme a nossa vontade, o nosso desejo acontece, a gente fica como tendo um conflito com Deus. Mas a gente deve lembrar que Deus é Deus e Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem o senhorio sobre a nossa vida. E mesmo aquilo que não nos agrada, Deus é Senhor ainda. Às vezes a gente perde uma pessoa que a gente ama muito,
mas a gente tem que continuar sendo fiel a Deus. Tem que continuar agradecendo a Deus por isso. Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor reina nos nossos corações. É importante que a gente tenha consciência disso. O Senhor reina de fato na minha vida. Ele é de fato o único no meu coração. A minha prioridade é o Senhor. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Nós pertencemos a Deus. Mas eu quero concluir essa meditação essa manhã vendo algo importante em tudo isso que o versículo 3 desse capítulo 10 nos trouxe. Será que a gente entendeu plenamente a seriedade do culto? Este acontecimento narrado em todo o capítulo 10 e que foi respaldado nos capítulos anteriores, quando da consagração desses dois sacerdotes, nos ensina que a gente deve se aproximar de Deus de modo santo, reverente e obediente. Porque o culto é algo muito sério. O culto deve ser realizado por santos. O culto deve ser realizado por pessoas separadas por Deus e para Deus. Não é qualquer pessoa que faz um culto a Deus. Mas só participam de fato, só tem parte no culto aqueles que são verdadeiramente santos ou santificados para Deus. O culto só deve ser realizado conforme Deus prescreve, não da forma como a gente quer. O culto tem por objetivo glorificar a Deus unicamente e não a qualquer outra pessoa, a qualquer outro ser, unicamente. As músicas devem louvar exclusivamente a Deus e não para o nosso deleite. Tem músicas bonitas, mas não é para isso que a gente coloca música no culto. As orações devem ser sinceras e emanadas de um coração santo, não egoísticas. Às vezes a gente faz no culto orações que visam atender às minhas necessidades. Não pode ser assim. No culto, as pregações têm que ser fiéis à palavra de Deus, nunca exposições pessoais. Só que tudo isso que a gente descreveu, o que é o culto e como deve ser o culto, nós sabemos. Mas só que pelas nossas imperfeições, minha e dos amados que estão presentes, é impossível nós fazermos um culto do agrado de Deus, por nosso próprio esforço, por nossa própria vontade. Por isso é que Jesus veio, e Jesus veio nos reconciliar com Deus, pagando a nossa dívida para que a gente pudesse chegar à presença dele. E é por isso que o Espírito Santo, na nossa conversão, tornou-nos habitação sua, para nos ajudar a vencer não só o pecado, não só estar conosco todos os momentos, nos confortando, nos consolando, mas também nos ajudando na glorificação de Deus. Um culto sem que o Espírito Santo esteja nos ajudando não é culto, não tem o menor sentido. E é por isso que ele habita em nós, e é por isso que Jesus Cristo nos aproximou de Deus e nos reconciliou com ele. A gente deve lembrar que a gente não tinha qualquer condição de se apresentar ou de aparecer diante de Deus, nenhuma. O nosso culto não seria aceitável ao Senhor jamais. Os nossos pecados mereciam o mesmo castigo que Nadab e Abiú, mesmo. Mas vejam o que Cristo fez por nós. Ele, com sua inocência e perfeita santidade, cobriu os nossos pecados aos olhos de Deus Pai e nos tornou aceitáveis.
E somente pela mediação de Jesus, unicamente pela mediação de Deus, é que nós podemos aparecer diante de Deus sem medo de sermos castigados. Será que a gente tem condições de, nessa reflexão desse capítulo 10, entender a razão do silêncio de Arão agora? Arão entendeu perfeitamente que Deus é Deus, Senhor absoluto de todas as pessoas, de todas as coisas, da vida dele. Se nós entendermos por que acontece de alguns se portarem de maneira tão irreverente nos cultos, de alguém estar nos cultos sem prestar atenção à palavra, de alguém estar sem participar adequadamente dos momentos de culto, dos cânticos de louvor, nas orações estarem atentos. Se entendemos por que acontece dessa irreverência no culto, aí a gente pergunta: onde está o temor de Deus? Onde está a reverência que é devida ao Senhor? Onde está o amor que Deus quer receber de nós, seu povo? Culto é o encontro pactual entre o Deus Santo e o seu povo santo também. No culto a gente ouve em silêncio quando Deus fala conosco, através de um mensageiro seu. Mas a gente lembra desse silêncio de Arão agora, da importância. A gente deve ouvir a palavra de Deus com os ouvidos do coração. E não só ouvir, como meditar. Essa palavra vai trabalhar na nossa vida. Da mesma forma, quando ela gerou vida em nós, ela vai trabalhar, vai alimentar a nossa vida, vai mudar a nossa vida. Vai ser lâmpada para os nossos pés. E uma coisa importante: o culto é reverente, tem que ser reverente, porque o culto é para Deus, mas o culto é alegre. Deus é o Deus da alegria. E no culto nós rompemos o silêncio respondendo ao Senhor com voz do coração. Nós oramos, nós confessamos os nossos pecados, nós renovamos os nossos votos, também abrimos os nossos lábios cantando em louvor ao Deus que é santo, santo, santo. Como é que a gente pode aplicar esse ensino de hoje? Primeiro, nos questionando: como é que eu tenho participado dos cultos aqui na igreja? Como é que eu tenho feito os cultos na minha casa? Como é que tem sido a minha vida no dia a dia, no meu trabalho? Como é que eu tenho refletido a minha santidade diante das pessoas que me conhecem, dos meus vizinhos? A Bíblia diz com muita propriedade que o Evangelho é para uns cheiro de vida, mas para outros cheiro de morte. Nadab e Abiú experimentaram isso. O Evangelho é cheiro de vida para uns, mas para outros é cheiro de morte. Como é que a gente se porta, aplicando ainda na minha vida, como é que a gente se porta quando algo não acontece conforme a nossa vontade? Percebam que no caso de Arão foi a graça de Deus que veio sobre a vida dele. E Arão teve entendimento pleno de que Deus é um Deus justo e que os filhos, de fato, cometeram o erro que é inadmissível num sacerdote do Senhor. Arão não se queixou de Deus. Lá no Salmo 39, versículo 9, ele diz: emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso.
E é o que a gente deve fazer diante de Deus. Porque a Bíblia é exatamente para nos orientar. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, nosso entendimento. E a Bíblia foi escrita exatamente para a nossa orientação. Ainda como aplicação, eu questiono. Nós, como pais, será que nós temos ensinado os nossos filhos como se portarem durante um culto? Como participarem no culto na igreja? Como amarem o Senhor e demonstrarem diante do Senhor a sua adoração? Será que como pais nós temos feito cultos em casa? Nós temos refletido na palavra de Deus em casa? Nós temos demonstrado em casa santidade? Nós temos glorificado a Deus diante dos nossos filhos? A nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande. Até que ponto as nossas congregações estão comprometidas com o sacerdócio de todos os crentes? Será que nós sabemos que somos sacerdotes? E que quando a gente vem ao culto, a gente está se aproximando do Senhor? A gente tem que fazê-lo com temor e com tremor. Será que a gente entende que todos fomos batizados em Cristo e nos revestimos de Cristo? A palavra de Deus diz que já não há judeu nem gentio, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, todos somos sacerdotes de Deus. Temos que refletir a santidade de Deus na nossa vida, no nosso culto, e temos que glorificar a Deus na nossa vida, no nosso culto. Porque na nossa vida o nosso culto é permanente. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique aos nossos corações, que a gente possa mudar o curso dos nossos pensamentos, para saber como nós devemos ter a vida para a honra e glória desse nosso Deus maravilhoso. Nós vamos cantar agora, e nós esperamos que você acompanhe aí de casa, o hino de número 11, Trindade Santíssima. Feche os seus olhos, acompanhe esse hino que vai ser cantado aqui, que toque o seu coração também. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito. Soberano, imenso em teu amor.
manso e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Querido, mesmo em casa, agora nós gostaríamos que você, mais uma vez, fechasse os seus olhos também. Que pudesse agradecer a Deus essa mensagem que eu recebi no meu coração, como crente, como sacerdote. Deus me instando a mudar a minha vida cada vez mais, me santificando, me consagrando a Ele, para poder chegar à presença dEle, poder glorificá-lo com isso. E também nós esperamos que com você tenha ocorrido o mesmo, com a sua família. Nós vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, é mais uma vez que nós elevamos as nossas vozes a Ti em oração. Agradecidos pela mensagem que o Senhor nos trouxe essa noite, por esses momentos de culto em que nós pudemos chegar à Tua presença. Nós sabemos que nós chegamos não por méritos próprios, não por esforço próprio, mas chegamos porque Teu Filho amado pagou um preço que fez com que nós pudéssemos ser reconciliados contigo. Que o Senhor pudesse, através do Teu Santo Espírito, habitar em nós, nos santificar, trabalhar na nossa vida, fazer as mudanças que são necessárias, para que a gente possa refletir a Tua imagem, a imagem de Jesus, diante das pessoas, diante dessa sociedade, diante dos nossos em casa também, para que a gente pudesse Te glorificar na nossa vida. Por isso a nossa gratidão em nos lembrar dos nossos compromissos contigo, da nossa fidelidade contigo, Deus que é fiel a cada um de nós, o Deus cujas promessas trazem bênçãos para a nossa vida, são recheadas de graça. Obrigado, Senhor, obrigado por esse domingo maravilhoso, esse dia do Senhor. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, para que o Senhor trabalhe mais e mais, retirando aquilo que não Te agrada dos nossos corações e da nossa mente. Que a gente possa contaminar as pessoas, que a gente possa influenciar as pessoas, onde quer que nós estejamos. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa semana também. Que toda esta semana, vivenciando a mensagem que nós recebemos hoje, a gente possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. E que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando os nossos parentes e familiares, os nossos amigos, e trazendo a cada um de nós o conceito e o compromisso de fidelidade ao Senhor. Nós Te oramos, nós Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. A bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, Senhor, com todos os Teus filhos, espalhados pela face da terra, até aquele grande dia, aquele maravilhoso dia, que nós vamos ter o encontro final, definitivo com o Senhor, e viver com o Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus. Ao que está sentado
Queridos, nós somos gratos a Deus por esse culto e também por você que, através de... é o nosso vídeo espectador. Tanto você que é membro dessa igreja, que é participante dessa igreja de alguma maneira, como congregado, como aqueles que foram convidados a assistirem esse culto que nós fizemos com esses cânticos de louvor, com essas orações, com essa reflexão. E nós ainda avisamos a vocês, no próximo domingo ainda o culto será feito da mesma forma. Nós vamos envidar esforços para que o culto seja online. Então, na hora em que nós pudermos estar refletindo, cantando aqui, você esteja de casa também assistindo o culto. Você tem aí na sua tela, abaixo, o aviso a respeito dos seus dízimos, das suas ofertas a Deus, através de Pix ou através da conta que está indicada aí. Que Deus esteja abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.